Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, por esta união, por esta comunhão em prol dos mais necessitados. Que possamos aprender com os teus ensinamentos, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje vamos falar sobre a velhice e o espírito, através da mentora Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido médium Divaldo Franco. Todavia, muitos acreditam que a velhice é sinal de perda de memória, de deterioramento do raciocínio, do desequilíbrio das emoções. Sem dúvida, com o suceder dos anos, a maquinaria orgânica experimenta desgaste e certamente diminui a capacidade de produção e eficiência dos resultados. Entretanto, a perda de memória não é sinônimo e sintoma exclusivo do envelhecimento. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência em qualquer idade, como as enfermidades sutis, quais sejam as infecções urinárias, as intoxicações por medicamentos, a depressão, o mal de Alzheimer, etc. O importante desse modo é o estado psíquico do indivíduo, que lhe determina qual a fase em que se encontra e lhe apraz permanecer, na juventude que se alonga ou na velhice que lhe chega precocemente. Então, primeiro vamos entender a questão da matéria, do corpo físico e do espírito. A matéria envelhece, o espírito não, O espírito é imortal. Ele não envelhece, ele amadurece, Ele evolui, o nosso espírito amadurece e evolui, mas a nossa matéria, ela é simplesmente um envoltório, corporal, que nos serve de abrigo para o espírito nessa vida, nessa encarnação, com a finalidade de aprendermos, de evoluirmos, de consertarmos algumas coisas e alguns vícios que a gente traz de muitas encarnações passadas. Então, toda vez que a gente reencarna, o propósito da reencarnação é para o nosso melhoramento. O que acontece? Nesse processo de envelhecer, do corpo físico, existe algumas perdas naturais, como a perda da memória, como a Joana menciona, com o suceder dos anos, a máquina orgânica ela vai se desgastando e vai diminuindo a nossa capacidade produtiva da matéria. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à matéria. Por quê? Porque ele é nosso templo. Nós precisamos do corpo para podermos evoluir, para podermos lapidar o nosso espírito. Então, nós precisamos usar esse corpo da forma mais responsável possível, Um dos maiores crimes que nós cometemos, espiritualmente falando, é o do suicídio. Mas a gente sempre acha que o suicídio é somente aquele em que a pessoa toma um veneno, se joga na linha do trem, se joga de um prédio, dá um tiro na cabeça, Então, a gente imagina que os tipos de suicídio sejam somente esses. Esses são realmente um tipo de suicídio. Mas existe o suicídio que a gente chama de involuntário, ou seja, então eu sou uma pessoa que eu como mal, durmo mal, sou uma pessoa que eu não exercito nem o meu corpo e nem a minha mente, não exercito a minha memória, que gradualmente o cérebro ele vai perdendo um neurônio e naturalmente a gente vai tendo as perdas. Mas nós podemos manter essa máquina o mais saudável possível. Tudo aquilo que a gente provoca de problemas de saúde, eles são caracterizados como suicídios. Suicídios, a gente vai diminuindo o nosso tempo de encarnação,
porque a gente está provocando determinadas doenças. Então eu sou uma fumante inveterada, gosto de fumar e não me preocupo com os danos, né? Tenho todos os comunicados lá, vem na embalagem, os riscos do câncer de pulmão, né? Da enfisema pulmonar, e mesmo assim eu continuo fumando. Eu sou uma pessoa que eu tomo muito refrigerante, mesmo sabendo que o refrigerante, mesmo o zero ou normal, vai provocar problemas, porque o refrigerante ele está dentro da categoria de alimentos processados, que não são alimentos, são produtos alimentares, né? Produtos alimentícios, mas não são considerados um alimento correto, né, para o nosso corpo. E a gente abusa dos refrigerantes, tomando refrigerante todos os dias em grandes quantidades, né? Então, eu fico lá jogada no sofá, não me exercito, eu não faço nada para melhorar a minha saúde, eu não como legumes, verduras, eu não me alimento adequadamente, eu consumo carne em excesso. Então, eu tenho lá uma predisposição genética para diabetes, e mesmo assim eu me empanturro de açúcar, né? Eu sei que eu sou diabética e mesmo assim eu quero comer bolo todo dia, eu quero comer grandes quantidades de massa que tem açúcar. O que eu estou fazendo? É uma forma de suicídio. Então eu preciso entender como que eu vou cuidar dessa máquina para envelhecer da melhor forma possível. O nosso espírito está ligado à nossa matéria e nossa matéria ao nosso espírito por chakras, ou centros de força, ou plexos, como queira. É mais conhecido como a palavra chakras. São conexões que nós temos da matéria com o nosso espírito. Com o decorrer do tempo, né, quanto mais a gente estiver preso à matéria e às coisas materiais, né, então eu sou muito preocupada também no sentido oposto, né? Eu tenho as pessoas que não se exercitam e tem aquelas que são verdadeiras ratos de academia, porque querem ficar malhados, pessoas que querem ficar malhadas, querem ficar bonitas, né? Fazem um culto ao corpo. Essas pessoas, elas estão muito materializadas, o espírito e a matéria estão muito grudados. No momento do desencarne dessas pessoas, com certeza elas terão mais dificuldades de se desvencilhar, porque quando a gente desencarna, a gente vai se desvencilhar gradualmente, né? No momento do desencarne, esses chakras, né? Esses cordões que nos ligam fluidicamente, matéria e espírito, eles vão sendo desconectados no momento da nossa morte. Mas se a gente estiver muito grudado à matéria, existe uma dificuldade maior de fazer esse desligamento. Então a gente tem que tomar esse cuidado no decorrer de nossas vidas, para no momento em que chegar a nossa morte, o nosso desencarne, nós estejamos preparados para ter esse desligamento da forma mais sutil possível, né? Que a gente não esteja tão grudado à matéria, nesse culto às coisas materiais. Às vezes não só ao corpo físico, mas conectado ao dinheiro, conectado, vivendo só aqui, como a gente fala no espiritismo, em estado de sono. Por quê? Porque a gente acha que viver aqui na Terra é a única coisa que existe, né? Muitas vezes a gente escuta a expressão, só se vive uma vez, né? É uma ilusão, e aí a gente acaba ficando grudado na matéria, e no momento do desencarne fica mais difícil. Aceitar a morte como fazendo parte da vida, aceitar o desencarne como fazendo parte, né? Porque muitas vezes a gente não quer pensar que existe um fim, que um dia a gente vai desencarnar, e a gente vai desencarnar. E quanto mais a gente souber, né, que a vida verdadeira é do outro lado, né, não ter medo desse desencarne, melhor será o caminho da minha velhice. Eu preciso ir me desapegando das coisas que me prendem aqui na Terra. Eu preciso ir me desapegando de alguns tipos de alimento. Se eu sou carnívoro, viciado em carne, depois do desencarne, o que vai acontecer? Eu posso ficar por aqui buscando fluidos da carne, porque eu sou viciada. Se eu sou viciada em bebida alcoólica, depois do meu desencarne, eu vou ficar nos bares da vida buscando
fluidos das bebidas alcoólicas. Então eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que me preparar para as várias etapas da minha vida, inclusive da minha velhice, para o momento do meu desencarne, de voltar para a espiritualidade, não é, amor? É como você falou, os excessos, né? Tudo em excesso é complicado. E o importante que você falou agora no final, a gente acaba se tornando, depois que desencarna, obsessor de algumas situações, né? Você citou a carne. Eu desencarno, sou extremamente carnívoro e vou continuar frequentando os ambientes que tem carne. E vou estar ligado a quem? Em vez de eu buscar uma evolução, um aprendizado lá do outro lado, não. Eu vou tentar me comprazer de pegar esses fluidos, né? Então, a gente acaba se tornando obsessor, né? A gente se torna obsessor, né? Então você sai daqui, você estuda, acha que está tudo bonitinho, agora eu vou lá para o outro lado e vou estudar, vou seguir para a escola. E não, é atraído por necessidades que a gente não se preparou, né? Necessidades fisiológicas mesmo, né? Sim. Que ainda está grudado na matéria. Lembrando, né, que, como você mesmo colocou, a gente desencarna e o que muda? Nada. Só o plano, só o andar de cima. Né? A situação é exatamente idêntica ao que nós estamos aqui. Não ter aquela ilusão de que não, agora eu morri, agora está tudo certo, eu vou lá para o outro lado, vou estar lá naquele jardim verde e vai estar tudo lindo e maravilhoso. Não, se eu não me cuidar, eu vou para o outro lado com os mesmos defeitos de quando estava encarnado. Né? Exato. Viver encarnado como um espírito imortal. A gente tem que viver aqui se preparando para qualquer momento. A gente não sabe o momento do nosso desencarne. A gente pode desencarnar bem velhinhos ou um pouco mais jovem, mas esse cuidado que a gente tem com a matéria, a gente tem que ter um cuidado com a matéria, mas não um apego exagerado à matéria. A gente tem que ter um cuidado com a matéria. Cuidar do corpo é de essencial responsabilidade, como Joana coloca aqui, né? Com o suceder dos anos, essa máquina orgânica ela vai se deteriorando, se desgastando. A perda da memória ela é natural. Muitas vezes ela pode acontecer por um problema, às vezes até de uma infecção urinária. Tem idosinhos, gente, que a gente tem que ficar atento, quem tem idoso na família, que às vezes ele começa a ficar confuso e a família, a primeira coisa que vai pensar é: nossa, ele está ficando com um mal de Alzheimer, ele está ficando demente. Vá procurar ajuda médica, de um geriatra, de um clínico geral, porque o idosinho, o seu familiar, ele pode estar sofrendo de um problema sério de infecção urinária. O idoso, às vezes, tem infecção urinária crônica. Por quê? Porque ele não consegue eliminar toda a urina, né? Fica ainda resíduos na bexiga, então ele acaba ficando com problemas no trato urinário e desenvolvendo infecções urinárias crônicas. E isso no idoso, como ele tem um corpinho mais sensível, o corpo está mais debilitado, ele pode desenvolver problemas de confusão mental. E aí todo mundo vai achar na família: nossa, o idoso está com Alzheimer, está com demência, então tem que tomar esse cuidado. Mas tirando esses aspectos, nós podemos estimular nossa memória com boas leituras, não é, amor? Sim. Com boas leituras, né? Estando sempre estudando, em atividade, trabalhando para a caridade, em projetos, tendo uma vida social, com assuntos saudáveis, com os familiares, com outros idosos, mantendo grupos sociais, tendo lazer, né? O lazer, gente, a gente não tem que viver aqui só só para trabalhar e mesmo para fazer projetos sociais, tem sim, mas também tem que ter vida social de harmonia e de prazer, sem precisar abusar de bebidas alcoólicas, de drogas. A gente pode ter uma vida tranquila, aproveitando de uma boa conversa, uma conversa salutar, uma conversa saudável. Essa troca é boa e necessária. Saber viver para saber envelhecer e depois saber, inclusive, estar preparado para o momento do desencarne, o momento de morrer, porque morrer faz parte da vida, né? Então nós temos que estar preparados, porque nossa vida, nosso espírito é imortal. Nosso corpo tem um tempo limite, mas o nosso espírito é imortal. É isso aí. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos.
E sinta, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças em muito amor, em muita luz, em muita perseverança. Ao lado do Mestre querido, caminhamos pela praia de pés descalços, descarregando toda a nossa energia negativa, renovando as nossas energias e nos tornando aptos a trabalhar com o Mestre. Nesta comunhão, nesta união, vamos emanar nossos melhores pensamentos pelo nosso planeta Terra, que passa por grandes transformações, por tremores de terra, pelos nossos irmãos na Síria, que perderam suas vidas com terremoto, que esses irmãos possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos irmãos que estão tentando retomar a sua vida, mas ainda estão dormindo nas ruas, com frio, pois a temperatura está baixa. Vamos emanar energia de perseverança, de fé, de calor humano a esses nossos irmãos. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo esses irmãos em amor, em luz, em fraternidade. Pedimos ao Mestre querido proteção aos nossos lares, que essa energia de amor, de luz, possa proteger nossos companheiros, nossos filhos, nossos parentes e amigos, que possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Mestre querido, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos anjos guardiões, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos beber, nos fortalecer, curar nossas enfermidades, que possamos se sentir contagiados com o amor do Cristo, auxiliando a tantos quantos forem possíveis em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Vamos fazer a prece final e pedir para todos fazerem preces para o pessoal, as comunidades na Turquia, um terremoto tão terrível que aconteceu pelas últimas contagens de mortes, passaram de 11 mil, Então vamos tirar um minutinho nas nossas noites, ou de manhã, ou pela manhã, vamos fazer orações por eles, que estão sofrendo muito nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, está aumentando bastante o número de seguidores. Quando a gente está mandando lá a solicitação, vocês estão aceitando, muito obrigado, gratidão. Nossa página está aumentando na quantidade de seguidores. Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no YouTube. O trabalho está ficando muito bonito, não é, amor? É isso aí. Aumentando também
o nosso amor por esse pessoal todo aí, né? Por todos vocês. Uma ótima semana. E Por quê, amor? Nós amamos vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.